Eldridge, uma cidadezinha pacata, escondia um segredo, uma lenda sinistra. Os moradores contavam histórias, histórias que passavam de geração em geração, sussurradas nas noites escuras e tempestuosas. Histórias de um trem fantasma. Um trem que ninguém sabia de onde vinha, nem para onde ia. O último trem, diziam eles. Um trem que parecia surgir das profundezas do tempo, carregando consigo os ecos de um passado esquecido. Ele aparecia em noites de tempestade, assombrando a antiga estação. Relâmpagos iluminavam sua silhueta fantasmagórica, e trovões ecoavam como o som de seu apito, e desaparecendo antes do amanhecer, como se nunca tivesse existido. Apenas um vislumbre fugaz na neblina. Ninguém jamais ousou se aproximar. O medo era palpável e a estação ficava deserta. Nessas noites de chuva e vento, a estação era um espectro, silenciosa, abandonada. Apenas o som da chuva e do vento quebrava o silêncio, e o último trem continuava a ser um mistério. Um enigma que ninguém conseguia decifrar. Uma sombra na história de Eldridge. Uma sombra que ainda hoje assombra os sonhos dos moradores. Clara, Daniel, Lucas e Maria, amigos de longa data, cresceram juntos em Eldridge, compartilhavam tudo, aventuras, medos, sonhos. Eram jovens, cheios de vida e curiosos sobre a lenda do último trem. Eles duvidavam das histórias, afinal, eram apenas lendas. Ou não, a curiosidade era uma chama que ardia dentro deles. Em uma noite de tempestade, a chama se tornou forte demais para ser ignorada. Eles decidiram desvendar o mistério do último trem. A chuva caía forte, o vento uivava, raios cortavam o céu. Era uma noite perfeita para ficar em casa, aconchegado com uma xícara de café. Mas não para eles. Os amigos se reuniram, decididos a enfrentar o desconhecido. Ignorando o medo, eles partiram, rumo à estação abandonada. A cada passo, a adrenalina aumentava. A lenda se tornava cada vez mais real. Eles estavam decididos a descobrir a verdade, custe o que custasse. A estação era um esqueleto, sombria, inóspita. Trilhos enferrujados se perdiam na escuridão. O vento sibilava pelas janelas quebradas, como se a própria estação estivesse sussurrando um aviso. Um ar pesado pairava no ar. Uma sensação de abandono, de esquecimento. Os amigos se entreolharam, apreensivos. O que eles estavam fazendo ali? Era loucura, mas já era tarde para voltar atrás. Eles estavam presos, naquele lugar esquecido por Deus, esperando o último trem. Um rugido distante, um apito longínquo, o chão tremeu, um clarão repentino. O último trem emergiu da escuridão, uma aparição fantasmagórica, irreal. Os amigos ficaram paralisados. O medo, como um frio na espinha, os congelou. O trem parou na estação. As portas se abriram, com um convite silencioso. Entrar ou não? A decisão era agora. Eles entraram no trem, cada um com seus medos. Clara temia o desconhecido, Daniel, a morte, Lucas, a solidão, Maria, o fracasso. O trem começou a se mover, lentamente, em direção à escuridão. A cada parada, um novo desafio, uma nova provação. O trem era um labirinto, de corredores escuros e vagões assustadores que pareciam refletir os seus piores pesadelos. Cada um deles teve que enfrentar seus medos, sozinhos. Clara se viu perdida, em um labirinto de espelhos, onde cada passo parecia levá-la mais fundo em suas próprias dúvidas. Os espelhos refletiam seus medos mais profundos. Suas inseguranças se multiplicavam a cada reflexo, criando um ciclo interminável de autoquestionamento. Daniel, por outro lado, se deparou com uma figura encapuzada. A figura parecia absorver toda a luz ao seu redor, deixando Daniel em uma escuridão opressiva. A morte,
Seu maior medo estava ali, encarando-o. Lucas se viu sozinho em um vagão vazio. O silêncio era ensurdecedor. A solidão o corroía por dentro. Cada segundo parecia uma eternidade. Ele sentia o peso da ausência de companhia, como se o vagão estivesse se fechando ao seu redor. Maria se viu diante de um espelho. O reflexo mostrava não apenas sua imagem, mas todos os seus fracassos. Como um filme passando diante de seus olhos, cada erro, cada arrependimento, tudo estava ali, exposto. Mas eles não desistiram. Enfrentaram seus medos. Com coragem e determinação, decidiram que não seriam definidos por seus medos. Juntos, encontraram força na união. Descobriram que a liberdade estava ali, esperando por eles. A sensação de alívio e liberdade era palpável. Do outro lado do medo, havia uma nova vida cheia de possibilidades. Eles perceberam que a verdadeira liberdade vinha de enfrentar e superar seus medos mais profundos. O trem diminuiu a velocidade. As luzes do vagão ficaram mais claras. Um raio de sol, como um sinal de esperança, atravessou a janela. Eles estavam de volta à estação. A chuva havia parado. O sol brilhava. Um novo dia nascia. Eles saíram do trem, mudados, renovados. A experiência os transformou. Eles haviam enfrentado seus medos e sobreviveram, juntos. Mas o que era o último trem? Uma ilusão? Um sonho? Uma viagem ao nosso interior? Talvez a resposta esteja dentro de nós, em nossos medos e em nossa coragem para enfrentá-los. O último trem não era um fantasma, era um espelho, refletindo nossos medos mais profundos e nos mostrando que a liberdade está do outro lado, esperando para ser conquistada. A experiência deixou marcas, cicatrizes, mas também lições. Lições de coragem, de superação, de amizade. Eles aprenderam que o medo é uma ilusão, uma sombra que desaparece quando enfrentada. Eles descobriram que a verdadeira força está dentro de nós, em nossa capacidade de enfrentar o desconhecido, de superar nossos limites, de nos libertarmos de nossos medos, como quem tira um peso das costas. A vida é uma jornada de descobertas. Cada passo que damos nos leva a um novo horizonte, a uma nova experiência, de desafios, de superação. Cada obstáculo que enfrentamos nos molda, nos fortalece, nos prepara para o próximo desafio. E o medo faz parte dessa jornada. O medo do desconhecido, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. Mas não precisa nos controlar. Podemos escolher enfrentá-lo. Podemos escolher ser corajosos, mesmo quando o medo nos paralisa, e seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Cada passo em frente é uma vitória, uma prova de nossa resiliência. A lenda do último trem continuaria, um símbolo de mistério e aventura, um lembrete de que a jornada nunca realmente termina. Mas para eles, a história havia mudado. Eles haviam descoberto algo que mudaria suas vidas para sempre. Eles não eram mais os mesmos. A jornada os havia transformado. Cada experiência os havia moldado de maneiras que nunca imaginaram. Eles haviam encontrado a verdade. Uma verdade que estava escondida, esperando para ser descoberta. A verdade que os libertou. Libertou de suas dúvidas, de seus medos, de suas incertezas. A verdade que os tornou mais fortes do que jamais imaginaram ser. E assim, a jornada continua, sempre em frente, sempre descobrindo, sempre crescendo.